O uso correto da vírgula na norma culta serve para organizar os termos da oração, deixando o texto mais claro para o leitor. Nesta aula, vamos compreender o uso da vírgula. A vírgula é essencial para escrever um texto compreensível. Ela é um sinal de pontuação usado para marcar pausas, enfatizar, separar e impedir ambiguidades. A pontuação diz respeito à estrutura sintática e à ordem direta. Toda vez que deslocamos um termo, ou seja, tiramos uma palavra da ordem direta, marcamos esse deslocamento com vírgula ou entre vírgulas. O que é ordem direta? Na língua portuguesa, uma oração deve seguir a ordem direta, que corresponde a sujeito, verbo, complementos verbais, adjunto adverbial. Quando eu tiro esses termos desta ordem direta, marco esse deslocamento com uma vírgula ou, dependendo da oração, entre vírgulas. Não confundir inversão dos termos com deslocamento do termo. Inverter é manter os termos um ao lado do outro, só que em ordem inversa. Observem. Usar a vírgula ao deslocar de um termo. Não usar vírgula ao inverter o termo. Como aqui no exemplo, lá fora brincam Ana e João. Eu inverti o predicado e o sujeito. E não podemos separar predicado de sujeito por vírgula, mesmo se houver a inversão. Inverter é manter os termos um ao lado do outro, só que em ordem inversa. A oração na ordem direta, na ordem natural, não se usa vírgula para separar o sujeito do predicado, o sujeito do verbo locução verbal, o verbo do objeto. Não importa o tamanho da oração. Observem. Não podemos separar os núcleos de seus complementos. Quais são os complementos da língua portuguesa? O complemento nominal e os complementos verbais. Complemento nominal é um termo preposicionado requerido por um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. O complemento nominal tem a função de completar o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio, o que é feito por meio de uma preposição. Daí chamarmos termo preposicionado. Observe os exemplos. O complemento verbal completa ou integra o sentido de verbos transitivos. Os complementos verbais são termos preposicionados ou não, requeridos pelos verbos de acordo com sua transitividade. Por exemplo, gosto de chocolate. De chocolate é o complemento verbal do verbo gostar. Comprei um livro novo. Um livro novo é o complemento verbal do verbo comprei. O complemento nominal se liga ao substantivo
ao adjetivo ou ao advérbio. O complemento verbal é a ligação ao verbo. Liga-se a um verbo e não podemos separá-lo por vírgula. Não separamos com vírgula sujeito de verbo e seus complementos verbais e adjunto adverbial. Usamos a vírgula quando há termos deslocado. O termo de mais fácil deslocamento na língua portuguesa é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo de valor adverbial e, por isso, de natureza circunstancial, que indica uma circunstância. Se liga a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Quando o adjunto adverbial de longa extensão está deslocado de sua posição normal na frase, devemos usar a vírgula. Já se o adjunto adverbial tiver até 2 termos, a vírgula será facultativa. Você pode usar ou não. Acompanhe os exemplos deixados aqui. Quando o adjunto adverbial vem na posição normal, ou seja, no final da oração, só colocamos a vírgula se quisermos enfatizar a oração. Por exemplo, eu comprei um carro hoje. Essa vírgula está sendo usada apenas para enfatizar a oração. Ela não é obrigatória. Percebam que a posição da adjunto adverbial é no final da oração. Quando o deslocamos para outra posição, colocamos a vírgula.